amigos do canal Temptores Mater. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que os acolhemos em nosso canal. O navio e as jangadas. Um título bastante intrigante para um canal como este. É que este vídeo será sobre a visão de um convertido, Steve Ray, narrada por ele mesmo, ao olhar para o seu passado quando ainda não era católico. O título do seu texto é A Catholic Convert Looks Back. Um católico convertido olha para trás. Vamos conhecer então a visão de Steve Ray. Um rei constituiu um país no outro lado do oceano. Para povoá-lo, escolheu aqueles que queria fazer cidadãos. Construiu um navio para a viagem e preparou esses escolhidos para a longa jornada através do oceano. O navio que o rei mandou fazer era muito grande, um transatlântico equipado com tudo o que seria necessário para a jornada. Comida, água, chuveiros com água quente, cartas de navegação e compasso, tripulação e capitão, além de combustível para movê-lo. Então o rei fez embarcar todos os que escolheu e eles partiram para a nova terra. Na embarcação havia tudo o que era preciso para atingir esse país. Nesse ponto, Steve Ray diz que esse novo reino é o céu e o seu fundador é Deus. Os homens e mulheres são aqueles que ele escolheu para habitar o novo reino. O capitão é o Papa, a tripulação, os bispos, sacerdotes e diáconos. As cartas de navegação e o compasso são a escritura e a tradição. Os chuveiros são os sacramentos do batismo e da reconciliação. E a água e alimento são o sacramento da Eucaristia para a jornada. O combustível que move o navio é o Espírito Santo. Tudo o que é preciso para chegar ao céu pode ser encontrado na Igreja Católica. Prosseguindo na sua visão, Steve Ray conta que a jornada transcorre tranquilamente até a metade da viagem. No meio do oceano, alguns dos passageiros começam a questionar e protestar. Assim como os israelitas fizeram a respeito do maná no deserto, os passageiros começam a murmurar porque a comida é a mesma durante toda a viagem. Perguntam-se quem é esse capitão, por que ele deve estar no comando e quem deu à tripulação o direito de dizer aos passageiros o que fazer. Estão descontentes com alguns que começam a cheirar mal porque não se banham nos chuveiros. Esses descontentes vão até o fundo do navio e encontram madeira e corda, construindo jangadas para si mesmos. Abastecem-se com água e comida, roupas e tudo o que encontram e acham que possa ser útil. Colocam as jangadas fora do navio e saltam para elas. Agora já não precisam obedecer ao capitão e à tripulação, nem comer a comida de sempre, tampouco tomar aquelas duchas que os deixavam pouco confortáveis. Estão livres. Assim, ao invés de um único navio rumando para o porto final, há agora milhares de pequenas jangadas na água, ao redor do navio, cada uma com seu comandante, com ordens conflitantes e contraditórias de uma em relação à outra. Enquanto o navio navega para o céu, algumas das jangadas ficam bem perto dele, outras se afastam e algumas se movimentam na direção oposta, perdendo completamente o rumo. As mais próximas do navio estão de certa forma protegidas do vento e dos vagalhões. As que estão longe são jogadas de um lado para o outro nas tempestades. Quanto mais distantes do navio, menos chance elas têm de chegar ao outro lado do oceano. Tudo o que há de bom nas jangadas veio do navio, mas agora estão separadas dele. Com o tempo, a comida termina. As pessoas começam a comer algo diferente do que o rei providenciara.
tampouco há duchas para se lavarem quando estão sujos. É preciso lembrar os que se afastaram de que as coisas boas que têm vieram da embarcação mãe, a Igreja Católica. É assim com a Bíblia, cujos livros foram reunidos e considerados autênticos pela Igreja e que foi preservada pelos monges católicos. Ou com os sacramentos, resumidos agora nas jangadas ao batismo. Alguns tinham pulado fora do navio, mas outros nasceram na jangada e nem vieram a saber sobre o navio. E entre as jangadas havia troca de passageiros, de uma para outra. Então, um dia, uma pessoa vislumbra algo muito grande no horizonte e se pergunta o que é. Pergunta também aos companheiros da jangada, e eles dizem que não querem falar a respeito porque aquele navio é ruim. Por ignorância, o questionador aceita a ideia de que aquele navio é mau. Contudo, um dia, ocorre-lhe que o fundador do país que ele estava tentando alcançar havia criado o navio para levá-lo para lá com segurança. E se pergunta por que este fundador, que é Deus, teria criado milhares de jangadas. Há 33.000 denominações cristãs, segundo a Enciclopédia de Oxford. Milhares de jangadas, então, para levar as pessoas ao céu. E esse questionador lê, pesquisa e reza, e então entra no navio. Torna-se católico e fica maravilhado com o que encontra nele. As pessoas que sempre estiveram no navio, os que podemos chamar católicos de berço, têm todas estas coisas como normais, mas os que se convertem ficam extasiados, com os 7 sacramentos que agem realmente na pessoa, são a ação de Jesus Cristo no mundo hoje, as cartas de navegação que ajudam a entender o caminho e a percorrê-lo seguramente, a tripulação que sabe como ler os mapas e as cartas sem errar, como preparar adequadamente o alimento, que é a Eucaristia, e como operar os chuveiros, de modo que todos possam se lavar dos pecados que cometem e que os deixam cheirando mal. E há o Papa, que realmente sabe onde está indo, porque está sobre a rocha, porque dirige a Igreja na rocha que é Cristo. Resumindo essa sua visão, Steve Ray conta que estava convencido, como protestante que era, de que a Igreja Católica era apenas mais uma jangada, ou então que todos estavam em barcos de tamanhos diferentes. Embora alguns protestantes parecessem pensar que a Igreja Católica era uma espécie de navio fantasma. Mas, à medida que ele se aproximava, percebia que esta visão de um navio fantasma se devia apenas ao fato de que todos estavam olhando para o navio através de uma densa névoa, como o famoso fog de Londres. Aos poucos ele foi percebendo que parecia escuro e assustador porque a neblina fazia com que parecesse assim, como se fosse uma sombra sinistra. Mas quando chegou perto o suficiente para espiar a bordo e se acostumou com o fato de que as pessoas no barco agiam um pouco diferente das pessoas da sua jangada, percebeu como o navio era solidamente construído e belo. E começou a se perguntar como tinham passado tanto tempo naquelas jangadas frágeis. Refletiu que os materiais que haviam tirado do navio eram bastante sólidos e talvez até o navio estivesse puxando em seu rastro aquelas jangadas que não se afastaram muito. Esse testemunho de Steve Ray deve provocar a nós, católicos, a rever como encaramos a Igreja, os sacramentos, a tradição, a Escritura, o Papa, os sacerdotes, os bispos, os diáconos, todas essas realidades que Deus colocou para nós e as quais, como disse Steve, estamos acostumados e talvez já não meditemos
sobre o que elas realmente significam para a vida daquele que nelas vive. O quanto de vida elas dão, o quanto são graça, bem e dom de Deus para aqueles que o seguem e que nunca abandonaram o navio. Mas, às vezes, quem sabe, já não reconhecem a grandeza da ação de Deus através do navio. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.